Neste vídeo vamos transformar as formas paramétricas que desenhamos em subcomponentes. Estes subcomponentes serão usados depois para compor o símbolo da nossa porta em planta baixa. Para isto vamos usar a ferramenta Define Auto Component. A primeira ferramenta da caixa Components. Com a ferramenta ativada, basta selecionar o caminho e teclar Enter. Isto abre a caixa de diálogo Edit Component, que mostra uma prévia do componente. No momento, precisamos apenas selecionar OK para digitar o nome do componente. Vamos iniciar os nomes do componente com CMP 2D underbar. E neste caso será CMP 2D underbar folha de porta. Clicando OK, o componente será criado e armazenado em um lugar neste arquivo chamado Local Components. E vamos repetir o processo para os demais elementos deste arquivo. Componente, caixa. Componente portal esquerdo superior. E lembrando, selecione a ferramenta, selecione o elemento, tecle Enter, OK e digite o nome. Componente porta esquerdo inferior. O último componente é o componente portal direito. Os componentes criados e armazenados na aba Local Components existem apenas no arquivo aberto atual. Nós precisamos salvá-los em uma biblioteca externa para que eles possam ser usados em outros arquivos. No início dessa playlist, nós criamos uma estrutura de pasta onde existem as pastas 03 subcomponentes e 04 componentes. Estas duas pastas serão basicamente nossa biblioteca de componentes. Os componentes serão as partes de uma porta. E os subcomponentes serão as partes de um componente. Para salvar os componentes na biblioteca, basta selecioná-los na aba Local Components com o botão direito do mouse. O menu do botão direito tem 10 opções. E tem mais 6 opções para o menu do botão esquerdo. Por enquanto, vamos apenas salvar como o componente na pasta de subcomponentes. Estamos na pasta 02, arquivo de trabalho. Vamos subir um nível
E estas são as 5 pastas que criamos para este trabalho. Os componentes que criamos ficarão na pasta 03 subcomponentes. Podemos mudar o nome, mas vamos manter o mesmo e salvar. O subcomponente será simplesmente um arquivo .pac com o mesmo nome. Uma vez salvo na biblioteca, podemos eliminar o componente na aba Local Components, apenas para não termos o mesmo elemento em 2 lugares diferentes. Botão direito e Delete. Repetimos a mesma operação com todos os outros componentes. Save as, Delete. Então temos agora 5 componentes armazenados na pasta 03 subcomponentes. Para carregar os componentes ou subcomponentes, podemos carregar a biblioteca usando o menu File. Selecionando Load Component Library. A caixa Load Library Component abre a pasta raiz da nossa estrutura de pastas, como definimos nos vídeos iniciais. A caixa mostra apenas as subpastas que contêm algum arquivo .pac. Selecionando então os 3 subcomponentes, é criada uma nova aba no menu esquerdo. A aba tem o nome da pasta selecionada. Assim, nós podemos usá-los outra vez neste arquivo se necessário. Neste ponto, poderíamos até apagar os perfis que fizemos neste arquivo. Mas podemos deixá-los assim mesmo. Continuo no próximo vídeo.